Na sequência de nossas atividades técnicas, assistiremos agora à palestra que traz como tema dados de mundo real relacionados à jornada do paciente com enxaqueca. Para esta apresentação, nosso palestrante convidado é o Dr. Marcelo Calderaro. Nosso convidado é médico neurologista, assistente do Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E para a sua saudação, doutora Denise Eloy, essa acolhida ao nosso palestrante convidado. Doutor Marcelo, muito obrigada pela sua presença. Já vamos levando aqui ao púlpito que ele vai usar, Zélia, então vamos ocupar aqui o seu espaço um pouquinho também. Fique à vontade, doutor Marcelo, um grande prazer tê-lo aqui. Muitíssimo obrigado. Deixa eu só colocar aqui. Muito bom. Gente, muitíssimo obrigado, um enorme prazer estar aqui. Eu quero agradecer à comissão organizadora, agradecer o convite muito honroso de falar. Já é a segunda vez que eu falo nesse congresso. É um congresso incrível e eu espero poder agregar um pouquinho aqui para vocês de um tema que, de certa forma, pode parecer menor, né? Nós estamos falando de câncer, nós estamos falando de doenças raras, nós estamos falando de coisas que matam e, no final das contas, vem aqui uma pessoa para falar com a gente sobre enxaqueca. Alguém aqui tem enxaqueca? Ah, então tá bom. Felizmente, eu não vou fazer essa pergunta com relação ao câncer. E eu acho que todas as doenças elas têm que ser olhadas dentro de uma ótica do que é o problema que elas trazem. Algumas matam, outras maltratam, muitas causam custos, muitas são ônus para a sociedade, são ônus para as pessoas, e a gente precisa olhar para esses ângulos todos de uma maneira muito homogênea, sem que a gente deixe num limbo de cegueira cada um desses aspectos. E é um pouco disso que eu quero falar aqui para vocês. Tá? Aqui estão os meus conflitos de interesse, embora seja uma palestra patrocinada, eu não vou falar de tratamento, eu quero conversar aqui com vocês sobre o papel que cada um de nós tem dentro da sociedade, mostrando números de como que a gente deve olhar para os nossos pacientes com enxaqueca. Porque, como a gente viu, isso é um problema aqui de todos nós, né? Muitas pessoas aqui também, eu inclusive, tenho enxaqueca. E se tem alguém aqui que não está pensando que a enxaqueca pode ser um problema, não se culpem por isso, porque isso é algo que começa há muito tempo atrás. Né? Lá no século XIX, de acordo com essa historiadora, a gente tem essa fotografia que mostra talvez o primeiro relato de um quadro de como que a enxaqueca passou a ser vista como um estigma social. Veja que a gente tem aqui uma pessoa que está ali com enxaqueca, o homem ali olhando meio de canto de olho, com um olhar de, puxa, que frescura. E isso é algo que, 200 anos depois, continua do mesmo jeito. Os nossos pacientes com enxaqueca, eles ainda são tratados com esse mesmo olhar de desdém. Tá? Eles são cronicamente negligenciados pelo sistema que esquece o quanto que esse paciente é um problema, no sentido de é um problema para ele, paciente, mas também é um problema para o sistema, também é um problema para a sociedade, e eu espero tentar passar isso para vocês nesses próximos minutos. Para isso, eu quero mostrar para vocês o caso da Maria. Maria é uma paciente que eu atendi, ela tinha 37 anos na época, ela recebeu um diagnóstico de uma enxaqueca. Eu atendi a Maria uma vez numa ida a um pronto-socorro, avaliei como neurologista, e talvez esse seja o meu maior conflito de interesses aqui, porque eu sou clínico, eu atendo esses pacientes, e eu vejo esses pacientes sendo atendidos no pronto-socorro, e ela recebeu medicação endovenosa, fez uma tomografia de crânio, recebeu um monte de medicações, ficou lá naquele pronto-socorro cerca de 3 horas e meia, perdeu um período inteiro da sua vida, ela acabou ficando, até que, de certa forma, saturando o serviço de saúde, porque, afinal de contas, tinha uma enfermeira que ficou deslocada para atendê-la, e, claro, isso gera custos para o sistema. Veja que ela fez uma tomografia de crânio, e a gente tem guidelines para tomografia de crânio. Na verdade, se a gente for olhar, a chance de um paciente com enxaqueca receber uma tomografia de crânio
desnecessária é de quase 40%. Para pensar isso no pronto-socorro. Você recebe um pacote no pronto-socorro e você tem que gerenciar aquele custo do atendimento e você, literalmente, rasga o cheque da operadora numa tomografia desnecessária que não agrega nenhum valor. Aí você fala, mas pelo menos talvez eu esteja tratando direito. E a gente dá opioide para esses pacientes. Por quê? Porque tem um guideline da Organização Mundial da Saúde que diz que dor intensa tem que receber opioide. Sorry. Aqui é malpractice. Tem mais de 10 guidelines dizendo, inclusive o Choosing Wisely, dizendo que a gente não deve usar opioide para tratamento de enxaqueca. Portanto, a gente está desperdicando tempo, recursos, tem uma prática médica inadequada e tem um ônus para o paciente e para o sistema que acaba ficando sobrecarregado. E sim, pacientes com sepse e infarto vão morrer mais porque o pronto-socorro está sobrecarregado de pacientes que não precisariam estar no pronto-socorro. Logo, o sistema tem que entender que colocar esse paciente que está no lugar errado, recebendo tratamentos inadequados, numa linha de tratamento correta, é uma missão de todo mundo, isso não é uma missão só do médico. Eu me sinto bastante frustrado quando eu atendo um caso assim, e de certa forma, eu tento fazer o meu melhor, mas eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu dependo, naturalmente, do emergencista, do gestor do pronto-socorro, eu dependo da operadora, eu dependo dos auditores, eu dependo de todo um ecossistema que tem que olhar para esse paciente da mesma forma que eu quero olhar, com tudo que pode gerar valor para o seu atendimento. Ok, fiz esse tratamento todo, gastei dinheiro à toa, fiz tomografia, mas que bom que Maria saiu sem dor do pronto-socorro. Resolvido o problema da Maria. Só que não. Na verdade, o problema da Maria, ele tem que ser olhado fora de um ponto específico, mas sim olhando para a plenitude da sua jornada como paciente. Porque ela nasceu lá 20 e tantos anos atrás, e ela começou a ter dores de cabeça na menarca, já falaram para ela que era da menstruação, que era do óculos, que era do chocolate, que era do queijo, falaram um monte de coisas para ela, tudo bobagem, culpando o gatilho pelas suas crises. Ela nunca foi orientada a entrar num tratamento adequado, e com isso, grandes prejuízos na sua vida, até que ela cai no pronto-socorro e ela é atendida. Ah, mas Maria é uma pessoa. Não, Maria é uma pessoa muito comum. Dor de cabeça como um todo, nós estamos falando de quase todo mundo da população. Existem causas primárias, que são benignas, como a enxaqueca. Existem causas secundárias, estamos falando de mais de 200 causas. Mas vamos focar na enxaqueca, que é uma das mais prevalentes. O normal da enxaqueca é a pessoa começar a ter crises que vão e voltam. Num primeiro momento tem intervalo sem dor entre as crises, mas a gente pode ter um malefício, um impacto da crise que vai muito além da dor de cabeça, e essa crise pode ir aumentando em frequência ao longo do tempo, e 10 a 20% dos pacientes passarão a ter dor todo dia ou quase todos os dias. Em números brasileiros, nós estamos falando de 5% da população tem o que a gente chama de enxaqueca crônica. Qual é o problema? Na medida que ela piora, fica mais difícil tratar, que é o que a gente quer. Então, talvez seja interessante a gente aprender a reconhecer esses pacientes mais no início, porque, na medida que ele vai ficando mais para frente, no curso da cronificação, esse paciente passa a ter um impacto muito maior para o sistema, gastos muito mais inadequados dentro de um sistema já ineficiente. E sim, é possível a gente, com tratamentos adequados, feitos em momentos oportunos, desde que eu coloque os pacientes dentro de uma linha de cuidados, de um trilho de atendimento adequado, sim, eu tenho condições de prevenir essa evolução da enxaqueca. E se eu não fizer isso? Bom, se eu não fizer isso, eu estou com um grande problema, porque nós temos muita gente com enxaqueca no mundo. 1 bilhão de pessoas no mundo, 31 milhões só no Brasil. 3/4 desses pacientes têm pelo menos uma crise por mês, só que metade nunca vai no médico. A ponto de, quando a gente olha esse impacto no Global Burden of Disease, acabou de sair uma revisão recente, uma versão recente do Global Burden no Lancet, nós estamos falando aqui da terceira doença que causa mais impacto no mundo, com dias perdidos em qualidade de vida, primeira doença abaixo dos 50 anos em dias perdidos com qualidade de vida. Dados esses que são consistentes no mundo inteiro, incluindo aí dados de Brasil e América Latina.
A gente tem dados já mostrando um grande impacto na vida pessoal das pessoas, mostrando que essas pessoas veem um prejuízo, inclusive, profissional nas suas carreiras, mostrando que essas pessoas têm vergonha das suas crises, escondem dos cônjuges, escondem dos filhos que têm dor de cabeça. Mais do que isso, as pessoas, já tem dados brasileiros mostrando, por exemplo, dados da Petrobras, mostrando um prejuízo da produtividade da empresa por conta de índices de presenteísmo e absenteísmo relacionados à crise de enxaqueca. O Peter Goldsby, ele é um dos maiores pesquisadores no mundo, e ele tem, uns anos atrás, ele veio ao Brasil e ele falou essa frase numa sessão que a gente participou, que foi muito emblemática para mim. Falou, eu tenho para mim que quando eu trato um paciente com enxaqueca, eu melhoro a economia da Inglaterra. Porque é isso, essa pessoa sai de casa, vai tomar um café, alguém foi contratado para vender o café, e ela movimenta todo o ciclo do café, porque nós estamos falando de 15% da população tem enxaqueca. Quando a gente olha os gastos de uma enxaqueca episódica versus uma enxaqueca crônica, nós estamos falando de gastos muito maiores quando o paciente cronifica. Logo, é fundamental a gente reconhecer esse paciente já muito antes do momento em que ele está cronificado. Ok. E Brasil? Temos dados de Brasil? A gente tem a felicidade de ter o Dr. João Paulo, a doutora Juliana, publicaram esse que quase que é uma bandeira que a gente tem levantado, mostrando a comparação dos custos dentro de um sistema de saúde da utilização de pacientes que têm enxaqueca versus pacientes que não têm enxaqueca. E os pacientes que têm enxaqueca custam para o sistema, gastam 25% a mais do que os pacientes que não têm enxaqueca. E eles internam, eles não morrem, mas eles internam, sim, dados nossos do pronto-socorro do Hospital Samaritano Higienópolis, a gente viu que esses pacientes, quando repetem a ida ao pronto-socorro pelo mesmo motivo, eles têm um odds ratio de uma chance 3 vezes maior de internar, sendo que, quando ele interna, ele custa 11 vezes mais para o sistema do que se ele for tratado ambulatorialmente. E a pergunta provocativa aqui é, por que que esse paciente volta para o pronto-socorro em 10% das vezes, se ele tem uma doença crônica? Esse doente não tinha que estar no pronto-socorro. O pronto-socorro tinha que ter um sistema de gestão que pudesse encaminhá-lo para um trilho de tratamento adequado. Então, sim, o pronto-socorro é um red flag de um lugar onde eu acho o paciente que é um autodemandante para o sistema. E eu posso construir sistemas que vão conseguir reconhecer esse paciente e levá-lo para uma assistência num lugar melhor do que o pronto-socorro. E esse paciente faz tomografia em metade das vezes. Isso agrega algum valor? Bom, a gente não sabia, fomos estudar. Estudamos lá tomografias seriadas ao longo de 2018, 2019, 814 tomografias de pacientes com CID de enxaqueca. E o que a gente viu é que em apenas 0,2% dos casos a tomografia serviu para alguma coisa. Legal, né? Eu sou gestor do pronto-socorro, eu recebo um pacote para receber ou para cuidar do meu paciente, eu pego esse pacote e rasgo o cheque porque eu estou gastando nessa tomografia desnecessária. Dados recém-publicados também do Brasil mostrando prejuízo de qualidade de vida, absenteísmo e presenteísmo, mais idas a pronto-socorro e internações. Ou seja, já temos dados do Brasil para dizer que esse problema não é um problema apenas dos americanos ou apenas dos ingleses. Como que é a jornada desse paciente nos meus últimos minutos? Bom, esse estudo é um estudo muito interessante, que ele pegou pacientes que inquestionavelmente precisavam de assistência. Dor de cabeça todo dia ou quase todos os dias. 1.254 pacientes, apenas 40% tiveram acesso a qualquer médico. 60% nunca foi a lugar nenhum, nunca foi orientado que precisava de tratamento, apesar de ter dor de cabeça quase todos os dias. 10% recebeu o diagnóstico correto. E apenas 4,5% recebeu algum tratamento adequado. Nós não estamos nem falando se o tratamento funciona ou não. Qualquer tipo de tratamento. Aonde vocês acham que estão esses pacientes que não procuraram o médico? Eles estão trabalhando, estão dando prejuízo, estão faltando no trabalho, eles estão em empresas que não estão olhando, que estão tendo prejuízo financeiro pelo fato de que essas pessoas não estão com tratamento adequado. Ah, tá bom, mas eu vou mandar para o médico então. Aí você olha para o médico,
Porque, veja, a Maria teve várias oportunidades de procurar um médico, né? E esse médico, embora a gente esteja falando de uma doença que tem uma prevalência maior do que epilepsia, asma e diabetes somados, esse médico estuda na graduação menos de 3 horas sobre dor de cabeça. Ou seja, o médico é praticamente leigo, né? Isso não me espanta, portanto, que a maior parte dos diagnósticos de enxaqueca são dados erroneamente. É da menstruação. Esse paciente tem uma dor do estresse. Não, esse paciente tem uma doença genética mapeada no cérebro que lhe causa suscetibilidade a múltiplos potenciais desencadeantes. Não é à toa que os pacientes se sentem desprezados. E o problema é quando você faz um tratamento inadequado, porque você não está dando a mínima para esse paciente, é que você está, com o tratamento inadequado, contribuindo para o processo de cronificação. Ou seja, esse paciente que você está tentando, deveria evitar de chegar no fim da linha da cronificação, quando você trata ele mal, porque você tem uma má formação e você não está num sistema adequado, esse paciente, além de tudo, ainda você está contribuindo para o processo de cronificação. Muito bom. A gente tem dados brasileiros da jornada do paciente, demora em média 17 anos para o paciente chegar num especialista. 17 anos rasgando cheques de operadora no pronto-socorro. Essa é a visão bem crua do número em relação a isso. Esses pacientes estão dando prejuízo para as operadoras, eles estão dando prejuízo para as empresas que trabalham por perda de produtividade e por gastos de exame que, veja, eu tenho um colega muito piadista que diz: a única razão para você pedir eletroencefalograma para uma dor de cabeça é se você for ganhar dinheiro com esse eletroencefalograma, porque para o doente não serve para nada. Por favor, contém piada. Não estou falando, não estou defendendo, obviamente, o uso de financeiro como decisão. E o diagnóstico? O diagnóstico sai errado, como eu mostrei para vocês, em mais de 50% dos casos, e isso contribui para o estigma, né? Porque os pacientes recebem diagnósticos que a dor é da menstruação, a dor é do estresse, a dor é do queijo, a dor é do óculos, a dor é do chocolate. Já tem estudo duplo cego controlado mostrando que chocolate não causa enxaqueca. Essa é a hora que algumas pessoas ficam felizes na apresentação, se estiverem prestando atenção. Pronto, esse é o teste. Maravilha. E acesso ao tratamento, como eu disse, a gente tem múltiplos guidelines, e mais do que defender um tratamento ou outro, lembrem daquele número, 4,5% das pessoas estão tendo acesso a qualquer tipo de tratamento. E sim, a gente tem tratamentos extremamente eficazes, clássicos, tratamentos que estão disponíveis aí há 50 anos. Mas os tratamentos novos, eles são muito caros. Veja, a maior parte dos pacientes não precisará de tratamentos novos. A maior parte dos pacientes precisa de uma orientação. Tratamentos novos vai ser para uma parcela de pacientes. E sim, para esses pacientes que são elegíveis para os tratamentos mais novos, que sim, são mais caros, há um benefício, porque eu trago esse paciente de volta para a produtividade. Eu gosto de uma comparação relacionada a, por exemplo, a vacina da gripe. A vacina da gripe diminui absenteísmo. Então, veja, você recupera parte desse seu investimento pelo fato de que você está ganhando produtividade. Tá? Existe um problema dos medicamentos antigos em relação à adesão, esses remédios têm grandes efeitos adversos, mas sim, a gente tem condições de lidar com isso, resolvendo com o uso de esquemas de tratamento e escolha de melhores drogas. Nos últimos 2 minutos, eu queria colocar para vocês alguns pontos de como que a gente resolve isso? Porque eu falei muito do problema, né? Estamos fazendo tudo errado, em resumo. Ninguém está fazendo nada certo. O médico não está fazendo certo, o gestor não está fazendo certo, a operadora não está fazendo certo, o paciente não está fazendo certo, por falta de orientação. Há necessidade de a gente fazer como que um pacto, quase que um pacto da sociedade, e olhar para esse paciente fora de um olhar como o do século XIX, que eu mostrei lá para vocês, e colocar esse paciente no centro da assistência. Temos um modelo para isso. Esse modelo foi feito em Essen, na Alemanha, uma cidade de menos de 600 mil habitantes, que avaliou pacientes hoje dentro do que a gente chama de tratamento multimodal, com vários ângulos de tratamento. Esses pacientes foram submetidos a um programa intensivo de 1 semana de imersão, e os dados clínicos são incríveis, num acompanhamento de 12 a 18 meses, com melhora dos indicadores de sucesso terapêutico. Mas o mais interessante não é isso.
O mais interessante é que esse moço aqui, que vocês conhecem melhor que eu, o Michael Porter, ele tem um case de Essen dentro do curso da Harvard Business School. Por quê? Porque foi feita uma auditoria independente por 3 anos consecutivos e mostrou que a implementação desse sistema multimodal integrado reduziu em 30% a chance desse paciente, em 30% os gastos desse paciente através da gestão do desperdício. Eu quero que vocês entendam, então, a dimensão da oportunidade que a gente tem. Veja, se eu sair daqui hoje com vocês sensibilizados a mudar um pouco o modelo mental de 200 anos atrás, para entender que esse paciente é um paciente que ele não gasta muito, ele não morre, mas ele é paciente que está o tempo inteiro utilizando os serviços de saúde de forma inadequada, eu já me dou por satisfeito. E eu desafio vocês a olhar para os números dos serviços de vocês, porque esses números já existem. Eles só precisam ser computados dentro de uma estratégia um pouco mais inteligente de fazer o dado gerar uma informação que vai ser útil para o cuidado dos nossos pacientes. Para finalizar, eu gosto desse... Tem um editorial do Stroke, que um neurologista escreveu: se eu tiver um AVC, onde que eu quero ser cuidado? Né? E eu gosto de parafrasear um pouco que, se eu tiver enxaqueca, eu também quero encontrar na minha frente, não só o médico, mas todo um sistema que seja útil para tratar o paciente de uma forma ampla. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcelo, por favor. Olha, temos uma pergunta aqui que veio através do chat, da Laura Bergo. Ela pergunta se existe um registro do CID ou alguma informação que possa ser capturada pela operadora para identificar esses pacientes para uma ação, de uma busca ativa desse perfil de paciente. Laura, né? O CID é muito ruim porque ele é muito mal informado por quem preenche o CID de uma maneira geral. Como que a gente fez? A gente queria ser muito abrangente, então a gente pegou CID R51, que era cefaleia, CID G43, que é enxaqueca, e G44, que é outras cefaleias. Isso foi uma minoria. Então, a maioria dos nossos pacientes, ainda que a gente possa estar perdendo um ou outro, estará sob o CID R51 ou G43, salvo alguém escrever um queixa inespecífica, qualquer coisa assim. Mas CIDs de cefaleia vão estar, na maior parte das vezes, nesses dois. Excelente. Mais alguma pergunta? Por favor, Helena. Os comentários especiais da doutora Helena. Eu não sei, a BE ficou muito lisonjeada, vai ter um manual da ANS com a BRH, Associação Brasileira dos RHs, a gente conversando com o RH o porquê da auditoria, o porquê de autorizar, às vezes demora, o porquê que vai para uma junta, então vai sair esse manual daqui para o final do ano, ou talvez no começo do ano. E uma das coisas que a gente conversou agora com o pessoal de RH é sobre a enxaqueca, que é um problema laboral. Então, é uma coisa que é a maior presença de um atestado médico para isso. Né? Eu tenho uma amiga que ela tem enxaqueca, acho, desde moça, desde pequena. E é uma coisa que realmente é do organismo, eu não sei, vem e não tem... Às vezes tem gente que diz, é pré-menstrual, às vezes não é. E, na realidade, é uma coisa que deixa a pessoa, às vezes, prostrada, tem que ficar no quarto escuro, né? Fecha a cortina e tudo. Então, é uma das coisas que é mais citada pelo RH das empresas, esse tipo de... A gente tem duas questões aí, né? A primeira é do impacto pessoal, quase que invisível, negligenciado, porque ele é colocado sob o guarda-chuva do é normal, é coisa de mulher, é da menstruação, é do estresse, é do chocolate. Veja, tudo isso talvez fosse verdade no século XIX. Não tem sentido nenhum mais a gente sair falando isso. A gente tem dados mostrando muito claramente que o problema não é o gatilho, e sim o cérebro que tem uma predisposição genética e, em cima disso, fatores de cronificação. O segundo ponto, que é um olhar diferente do paciente, é entender que, sim, estamos todos pagando esse preço. A gente está pagando, nesse momento,
o preço de uma enxaqueca maltratada com os funcionários das empresas que a gente trabalha. Ponto. Eu posso continuar sem olhar para esses números, ou eu posso olhar para isso e falar, opa, isso aqui eu posso prevenir, eu posso impactar nisso aqui. Se eu fizer um programa de tratamento adequado, que talvez inclua drogas mais caras, mas não necessariamente, mas vamos colocar um tratamento multimodal, eu provavelmente vou reduzir níveis de absenteísmo, presenteísmo, aumento de produtividade. Além do absenteísmo, tem a questão do presenteísmo também. Tem dados né, brasileiros disso, tem como eu dados. mostrei rapidamente. Né? Tem publicação brasileira recente nisso. Muito bom. O maior problema da mulher com enxaqueca é os homens. Eles dão muita dor de cabeça, doutor. Eu comentei aqui com Não é o menstruação Leandro. nem nada, não. Não é São menstruação, eles. não é chocolate, não é futebol, não é... Mas é um Eu enxaqueca não vou muito responder porque eu justificado. tenho conflito de interesses. Mas, ó, mas é custo efetivo, viu? É custo efetivo, Helena. Bom, eu acho que a gente já pode encerrar o painel, até por conta do tempo. Eu queria... Tem uma pergunta... Tem uma pergunta aqui presencial que a gente vai... Ah, tá. Deixa ela fazer e eu posso fazer. Deixa eu ver se tem. Faz no microfone, que a gente tem mais de 2.000 pessoas online, pelo que me informaram, não é isso? Boa tarde, doutor. Gostaria de saber como diferenciar essa dor de cabeça, essa cefaleia, essa enxaqueca que vem com um pouco de náusea e unilateral, dessa enxaqueca que precisa ser conduzida e tratada com mais eficácia, eficiência, como o senhor falou. Vocês me dão outra palestra, a gente responde essa pergunta. Veja, não é uma resposta simples. Na verdade, existem critérios técnicos de diferenciar uma coisa da outra. Né? Acho que não era o foco aqui a gente colocar sobre questão de manejo clínico, diagnóstico, era muito mais uma visão global da gestão, o tamanho do impacto da enxaqueca, considerando o público, mas a gente pode depois conversar sobre isso no intervalo, eu te passo algumas informações. Porque, normalmente, o que acontece com nós, mulheres, que a maioria das mulheres, quem sente, ela se inicia e fica unilateral, e a pessoa toma uma medicação, geralmente é a dipirona, que a gente toma de início, então, ela não melhora. Então, se vai, é uma emergência, é claro. Aí, lá, eles fazem aquele protocolozinho, né? Um profenídeo, 100 ml de soro, e mais isso, mais aquilo. Então, aí, mas não se repete essa cefaleia com constância, mas, assim mesmo, é preciso, é isso que eu queria saber, se é preciso fazer esse tratamento mais... Eu substituiria a palavra tratamento por orientação. Muitos pacientes não precisam de nenhum medicamento, precisam de uma orientação. Ir para pronto-socorro é um indicador de failure de tratamento. Veja, não vou te dizer que não tem pacientes que tenham que ir para pronto-socorro. Claro que tem. Mas a enxaqueca é uma doença que, se eu estou acompanhando esse paciente no consultório e ele foi ao pronto-socorro, isso é menos 10 na minha escala de sucesso. Deu errado. Assim, esse paciente, para ser bem tratado, é fora do pronto-socorro, é fora do hospital, é com um bom manejo clínico ambulatorial. Existem ferramentas absolutamente eficientes para isso do ponto de vista clínico. O problema é que 4,5% só dos pacientes chegam aí. Nós estamos falando de 95% dos pacientes que não chegam num tratamento adequado. Obrigada. Muito obrigada, doutor. A gente vai... Sem dúvida. A pergunta da Helena é em relação Helena, a onde encontrar... Faz um comentário, é tão bom comentário para... Faça aí para todos Quando eu ouvirem. trabalhava numa operadora, o nosso presidente pediu para a gente pesquisar onde é que a gente ia encontrar mais os pacientes que usam psicotrópicos, que usam remédios, né? E a gente viu que era na urgência e emergência. Então, é lá... Porque CID, infelizmente, eu trabalhei numa operadora que o médico dono, ele dizia assim, Helena, todo dia você bota o CID em todo o pessoal do Brasil todo, porque os médicos não colocam ou mascaram o CID. Então, ele é muito difícil de você pescar o paciente. Quando a gente montou na emergência onde eu trabalhei o programa de cefaleia, por assim dizer, nós instituímos o que a gente chamou de triggers. Né? Isso não é ideia nossa,
foi importado de outros protocolos. Quais são os gatilhos para deflagrar? O gatilho precisa ser sensível, não precisa ser específico, mas ele tem que colocar dentro de um sistema assistencial pacientes que outrora ficariam fora. Então, sim, a gente tem a ida ao pronto-socorro por uma cefaleia é um gatilho de um paciente que está perdido no sistema. Se ele voltou, pior ainda. Se ele pediu uma tomografia, também. Então, a gente tem como capturar esse paciente baseado no desfecho ruim que ele causa hoje. Olhando então, pelo retrovisor, né? Exatamente. Mas para mudar o futuro, né? Mas mesmo pelo retrovisor é difícil por conta dessa questão da não pertinência da identificação do CID, né? Mas pelo... Básica, né? É uma atenção básica à saúde. Você pegar logo esse paciente, que vai ser um futuro paciente que vai trazer mais custos, né? Sem dúvida. E você começar a fazer um Sem dúvida. A gente tem programa, né? Tivemos uma experiência recente com treinamento de equipes de medicina de família em atenção primária de saúde e a perspectiva para investimento nisso é incrível. Assim, é o que a gente quer, pegar o paciente antes do processo de cronificação. Nesse sentido, a atenção primária é sem dúvida melhor do que esperar o paciente chegar no especialista. É uma porta de entrada para o sistema. Sim. Então, vamos encerrar. Doutor Muito Marcelo, obrigado. muito obrigada. Excelente, excelente. Realmente, seu tema daria outro congresso. É um prazer tê-lo aqui. As meninas aí, ó, com esse sol bonito aqui. Enquanto as meninas tiram foto, só para avisar vocês, agora a gente tem uma paradinha para o coffee break, 20 minutos pontualmente a gente está voltando, e aqueles que eventualmente precisem de um apoio na tradução simultânea, já voltem com o aparelhozinho que está disponível aí para retirada.